Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que Deus venha nos dar uma noite aqui abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Deus venha nos ensinar através do seu Espírito Santo. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em João capítulo 10. Aleluia. Quero saudar a todos do canal Ebenezer Oficial com a paz do Senhor. Que essa mensagem alcance o coração de todos e que o Espírito Santo venha falar com todos vocês que nos assistem. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, porque é de grande importância. Amém? João capítulo 10, versículo de número 10 e 11. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem, senão roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. O 11 vai dizer assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pode sentar. Amém? Esse texto é um texto que muitos interpretam de forma que está falando aqui sobre o diabo. Mas se você voltar no capítulo 9, versículo de número 40 e 41, vai dizer assim: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe também: nós somos cegos? E no 41 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado, mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus aqui está falando, conversando, ensinando aos fariseus ali em Israel, que aqueles que veio para fazer uma obra antes dele são ladrões salteadores, né? Aqueles que veio e conheceram a lei, mas não faziam aquilo que era propício fazer, não ensinavam da forma que era para ensinar, estavam fazendo de forma errada. Mas Jesus vai declarar: eu sou o bom pastor, né? E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Temos hoje, nos dias de hoje, muitos homens que se dizem homens de Deus, que têm ensinado errado, que têm feito as coisas totalmente erradas, não da forma que Jesus ensina, mas da forma que eles acham que tem que fazer, né? Temos também homens de Deus que dão a sua vida pela obra do Senhor, pelas pessoas que estão necessitadas aí fora, porque ainda tem homem e mulher de Deus na terra, porque se não tivesse, o Senhor já teria voltado. Mas nessa noite aqui, nós vamos falar aqui sobre algo que tem acontecido, né? Algo que o inimigo tem proporcionado, algo que o inimigo tem usado para destruir famílias, para destruir ministérios de homens e de mulheres de Deus, para destruir, né? E tem roubado sonhos, tem roubado a vida espiritual. Tá doido, pastor? Tô nada, meu irmão, porque o inimigo ele veio matar, roubar e destruir mesmo. Mas aqui, se você for enquadrar nessa mensagem aqui, está falando dos escribas. Jesus está ensinando a forma que tem que ter sido feito, a forma que nós temos que fazer. E nós vamos aqui compreender no primeiro versículo que vai falar assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra porta, é ladrão e salteador, né? Qual é a porta? Que porta é essa? Que porta nós estamos falando, né? Nós vamos ver que a porta das ovelhas, Jesus é o único caminho para o reino de Deus. Essa é a porta. Jesus é a porta. A partir do momento que você aceita a Jesus, que você entra por essa porta, diferente vai ser a sua vida, diferente vai ser a sua caminhada, diferente vai ser o seu pensamento, diferente vai ser o seu agir, diferente vai ser a sua vida através da porta que você entrou. E essa porta se chama Jesus. E Jesus vai nos ensinar
que o primeiro mandamento é qual? Amar Deus sobre todas as coisas. Se você entrou por essa porta, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque muitas das vezes nós entramos pela porta, passamos por ela, vamos entrar e conviver dentro dessa porta, mas nós não vamos entender e compreender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É suportar a calúnia, é suportar os levantes, não é questionar na hora da provação. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É você entender que você é servo do Deus vivo. E tudo que você passa é proporcionado por Deus. Por quê, pastor? Nós temos o maior exemplo na Bíblia. Jó não tinha pecado, Jó era um homem reto, fiel e temente a Deus. O que significa isso? É ser um homem que ama a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos compreender que Jó agora vai perder a sua fazenda, vai perder os seus funcionários, vai perder a sua família, e em nenhum momento Jó questionou e nem afrontou a Deus. Por quê? Porque Jó entendia que ele amava a Deus sobre todas as coisas. E você, o que você tem feito para o Senhor? De que forma você tem estado dentro dessa porta? De que forma você tem visto Deus na sua vida? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se você não tinha compreendido como é que Deus age na nossa vida, hoje você vai compreender. Porque hoje você escolheu a melhor parte. Foi de estar como Marta e Maria, aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, para você entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós entendemos que nas nossas vidas nós vamos ter percas. Nós entendemos que nas nossas vidas, na nossa caminhada, vai ter tempos difíceis. Porque a Bíblia mesmo relata: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e segue-me. Mas espera aí, a cruz significa o quê? Peso. Porque carregar uma cruz é pesado. Carregar um ministério, meu irmão, ser chamado de homem de Deus, não é qualquer coisa não. Você está representando o maior amor que é representado por quê? Deus. Porque quando nós recebemos o nome de homem de Deus e mulher de Deus, você está representando a Cristo da forma que é para ser representado. E isso é um peso nas nossas vidas. Carregar a cruz é sofrer por Jesus, dando glória a Deus. Carregar a cruz é passar por dificuldades, dando glória a Deus. Carregar a cruz é entrar num leito de hospital, mas crendo que Ele é o médico dos médicos e Ele pode reverter a situação. Carregar a cruz é você olhar o que Deus te deu, pegar, abraçar e garantir a sua vitória. Como assim, pastor? Aquele que faz a boa obra, aquele que faz a obra de Deus com amor, com determinação, sem se preocupar com o que falam aí fora de você, sem colocar no seu coração que você é incapaz. Sabe o que isso quer dizer? Que você ama a Deus sobre todas as coisas, e não interessa o que o homem e a mulher falem de você. O que interessa é o que Deus pensa, e o que interessa é o que Deus olha para você e vê você de forma diferente do homem. O segundo mandamento, como bom pastor, é amar o próximo a ti mesmo. Mas, se nós colocarmos hoje, nós como homens e mulheres de Deus, representando o Evangelho de Cristo, como embaixador de Cristo, será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Porque eu quero andar bem, eu quero andar bonito. Mas a Bíblia, ela fala que se a gente tem mais de algo, se eu tenho uma casa e meu irmão não tem, eu não posso dar a mim e ficar perecendo. Mas a Bíblia ensina, se você tiver duas, você dá uma para o seu irmão porque ele está necessitado. Amar o próximo é você atender às consequências que o irmão vive. Que consequência é essa? Muitas das vezes eu estou ajuntando muito tesouro na terra, ajuntando propriedades, ajuntando muito dinheiro, e eu olho para o meu lado e vejo o meu irmão passar necessidade, vejo o meu irmão sofrendo, abatido, ferido,
mas não tenho coragem de tirar um pouco do que eu tenho para ajudar o meu irmão. Que tipo de amor é esse que a igreja evangélica do reino, que representa o reino, tem vivido? De eu ter 2, 3 casas e meu irmão está aparecendo no aluguel e eu não ter coragem de chegar e entregar uma propriedade. Que tipo de amor é esse que nós estamos vivendo? Será que essa igreja está sendo representada mesmo por Cristo? Será que Deus tem se agradado disso? Porque eu não quero juntar tesouro na terra não, meu irmão. Eu quero te falar uma coisa nessa noite, direcionada pelo Espírito Santo, porque tudo que eu vou falar aqui nessa noite, o Espírito Santo me ordenou a falar. O que é que adianta eu ter 3, 4 propriedades e ver meu irmão na igreja sofrendo, chorando, com filhos, muitas das vezes passando necessidade, ganhando salário mínimo aí fora, pagando aluguel, e eu não ter coragem de abrir mão de algo aqui na terra para mim crescer ou algo que eu tenho no céu? Que tipo de igreja é essa? É essa igreja que vai ser aprovada por Cristo? Será que é essa igreja que Cristo vai olhar na hora que for para o juízo final? E vai falar assim, entra, porque aqui tem um lugar separado para você. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Quantas moradas tem preparada para você no céu? Será que é 3, é 4, é 5? A Bíblia fala que tem um lugar reservado para você. Tem uma morada reservada para você. Sabe o que isso representa? Que você não precisa de 3, 4, 5 propriedades. Você só precisa de uma morada, e ela não é terrena. Sabe aonde ela é? É na eternidade, é na glória. Aleluia! Sabe o que tem horrorizado hoje, nos dias de hoje? Bom pastor, nós estamos falando de bom pastor. É que Jesus, ele entrava e saía, e ele não se apresentava muitas das vezes para ninguém. Mas hoje que nós estamos vendo de apresentação aí em postagem, não é brincadeira. Jesus, ele chega, cura o enfermo e fala, tua fé te salvou. Mas se eu for pregar numa igreja, eu vou tirar foto das almas que eu preguei a palavra e foi ganha ali, e eu vou colocar lá estampado lá no Facebook. Preguei, ganhei 3, 4 almas para o Senhor. Oh, meu Deus do céu. Ninguém tem poder de ganhar nenhuma alma. Quem ganha a alma, quem muda a vida do ser humano está aqui, meu irmão. É a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas buscaram, elas se capacitaram para pregar o Evangelho e o Evangelho fazer efeito. O que adianta eu chegar aqui bem arrumado, cheiroso, bonito e pregar uma mensagem aonde não ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus? Mas quando você chega, meu irmão, e eu canso de dizer isso, chega na simplicidade, na humildade, chega cumprimentando o irmão, olhando dentro do olho do irmão e falando, paz do Senhor, que Deus seja contigo. Sabe o que é isso? É você amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí o Espírito Santo pega o pequeno da casa e coloca ele sentado sobre os príncipes. Sabe o que é isso? É ser o bom pastor. Vamos falar aqui agora e vamos entrar em algo aqui importante. O que o ladrão nos pode roubar? Eis a pergunta. O que o ladrão pode nos roubar, pastor Jefferson Alves? O que o ladrão pode nos roubar, obreiro da casa do Senhor? Eis a pergunta. 3 coisas que Deus colocou no meu coração. A primeira, a sua paz. Porque o inimigo, agora nós vamos entrar. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Tirar o quê de mim? Primeiro ponto aqui, a paz. Muitas das vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Marcos capítulo 9, versículo 22. Esse menino agora é um menino que está sem paz, endemoniado. É um rapaz que se joga no fogo, se lança na água, porque o inimigo quer matar ele. O inimigo quer tirar a vida dele. Mas o importante aqui
é que você vai compreender que aonde o inimigo entra, aonde tem brecha que o inimigo entra, acaba a paz no lar, acaba a paz na vida do ser humano, acaba a paz na vida do pai, acaba a paz na vida da mãe, acaba a paz, muitas das vezes, filhos de pastores, filhos de obreiros, né, que estão agora aprisionados pelo inimigo, porque muitas das vezes, eu quero falar algo para você, não é porque a pessoa quer cometer o ato, mas é porque a brecha foi aberta, o inimigo ele entra na brecha e causa um estrago muito grande. Através dessa brecha vai vir um buraco, e esse buraco vai crescendo e vai se alargando, e muitas das vezes muito entra numa situação que não pode mais ser reversível. Ela não vai mais se reverter. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem que entender que tem filho da luz e tem filho das trevas. Muitas das vezes você vai pagar o preço, você vai orar, você vai crer e vai confiar, e muitas das vezes não vai acontecer nada. Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite, se tu é um crente fiel, se tu é um crente que ora, que busca, se tu é um crente que ama a Deus sobre todas as coisas, eu quero te falar desse bom pastor. Esse bom pastor vai pegar a situação que tu está vivendo, ele vai reverter ela, sabe por quê? Porque você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo e não aguenta ver ele nessa situação, e você tem pago o preço, e aonde tem preço pago tem milagre, aonde tem preço pago tem resposta, e eu quero te dizer com toda a autoridade divina nessa noite, a resposta de Deus está chegando para você. Aleluia! Olha o que esse pai pede: tenha compaixão. A situação já não está mais dando para suportar. São muitas afrontas, são dias sem dormir, noites que nós passamos em claro. Eu não tenho mais sossego, eu nem como direito, não se alimento, preocupado com meu filho, porque ele se lança no fogo, ele se lança na água, e nós temos que estar atento para que ele não morra. E eu quero te falar uma coisa nessa noite: quem quer ver um filho morto? Quem quer ver um filho perecer? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor que dá a sua própria vida pelas ovelhas. Se o próprio Jesus deu a vida por nós, por que nós não podemos também dar a vida pelos nossos filhos? Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Continua crendo porque Deus vai libertar. Continua crendo porque Deus vai operar. Dê mesmo até o último fôlego de vida que você tem. Creia no Senhor, porque o Senhor pode reverter essa situação. Através da tua vida, do amor que Ele tem por você, Ele reverte. Quem vai conseguir ver um filho ou um familiar perecendo? Essa não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela é unida. A igreja de Jesus, ela entra em propósito, em campanha. A igreja de Jesus paga o preço, jejuma. A igreja de Jesus tem resposta. Essa sim é a igreja de Jesus. Aquele que olha para você e fala: larga de mão, esse aí não está servindo a Cristo não, e nem ama o próximo como a ti mesmo não. Sabe por quê? Porque quem ama acredita, quem ama tem fé, quem ama dá palavras positivas. Deixa eu te falar uma coisa: não pega a palavra negativa não, obreiro. Não pega a palavra negativa não, pastor Jefferson Alves. Homens e mulheres de Deus que tem nessa casa nessa noite, aquele que chegar com palavras negativas até você, você repreende, porque não vem de Deus. Jesus nunca foi negativo. Mostra dentro da Bíblia Jesus sendo negativo para mim. Em nenhum ponto Jesus foi negativo. Jesus é positivo. Jesus é vida e vida com abundância. Não aceite palavra negativa. Repreenda no nome de Jesus. Peguei uma coisa com a missionária, esposa do irmão Antônio, missionária Raimundo. Quando uma pessoa chegava para ela que falava: seu marido está no bar, ela falava: meu marido não, meu marido está lá na casa do Senhor pregando. Sabe o que é isso aí, missionária Raimundo? É não aceitar palavras negativas sobre a sua família. E hoje o seu esposo está aqui servindo ao Senhor porque a senhora é uma mulher positiva, é uma mulher que crê, é uma mulher que pagou o preço e hoje está vivendo aí o melhor de Deus. Não aceite palavra negativa pelos seus familiares e por ninguém que você ama. A Bíblia fala que a palavra tem poder, tanto de abençoar como de amaldiçoar.
Não aceite. Segundo ponto, tirar a paz. Mas quando Jesus chega, algo pode mudar. Quando Jesus se apresenta na situação desse jovem, algo muda. Porque a palavra de Deus vai falar aqui, no versículo 22 do capítulo 9 de Marcos, que a palavra de Deus vai falar para aquele pai, vai falar para Jesus: Jesus, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Olha o que ele pede: me ajuda, estou necessitado de ti. Só o Senhor pode reverter essa situação. Através da tua vinda aqui, através da tua chegada, algo pode mudar, tudo pode ser transformado. E a Bíblia fala que pela fé, o jovem vai ser liberto. E todo espírito maligno vai cair por terra. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Ainda que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para Deus operar na tua causa. E quem tem fé nessa noite aqui, pronuncia aí a fé que você tem. Oh, aleluia! Não perca a fé. Muitas pessoas estão ficando no meio da estrada porque perderam a fé. Não crê mais nas promessas. Estacionaram. E agora estão vivendo uma vida de paralisia. Acabou para essas pessoas. Mas através dessa mensagem eu quero te dizer que Deus, Ele está contigo nessa peleja. Deus está contigo nessa batalha. E em nome de Jesus, se ainda tiver restando um pouquinho ainda de fé no teu coração, levanta a tua cabeça, marcha, porque a vitória vai chegar. Segundo ponto, roubar. Roubar o que, pastor? O que é que o inimigo pode roubar de nós? A nossa intimidade com Deus. Lembra de Davi? Davi não sai para a batalha. Davi fica. Mas quando Davi sai de dentro e vai para o meio ali do terraço, embaixo, ele olha para cima. Pela ilusão do olhar, pela beleza da mulher, Davi vai cair. O que é isso? Não para no propósito aonde Deus te entregou uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque o prato está preparado. Se você parar, você perece. A ordem do Espírito Santo de Deus não é olhar agora para as belezas que tentam te tirar da presença, mas olhar para a dificuldade que é a caminhada espinhosa e prosseguir avante, porque o que Deus te entregou, Ele não vai deixar perecer na tua mão. O que Deus te entregou, Ele vai honrar na tua vida. Davi fica maravilhado com a beleza de Betseba. Betseba é uma mulher muito bonita, filha de Eliá, esposa de Urias, o heteu. Esse homem luta, esse homem batalha, esse homem ele está entregue no exército, pelejando pelo quem? Pelo rei Davi. Mas o interessante é que Davi manda chamar essa mulher, através do olhar, através de ver a beleza. E aí agora Davi esquece que o espiritual dele está em jogo. Por quê? Porque Davi é um homem aonde Deus escolheu. Davi tem uma grande intimidade com Deus. Deus escolhe Davi pastoreando ovelha. E o bom pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas. Aqui nós vemos que Urias está dando sua vida pelo reinado de Davi. Mas Davi não respeita agora Urias e manda chamar sua esposa. Quando ela chega, Davi se relaciona com ela. Agora Davi não vai respeitar mais nem a intimidade que ele tinha com Deus e nem o homem que está batalhando por ele. E agora Davi vai entrar em pecado com essa mulher. Mas eu quero te dizer que o prato pode ser bonito, mas as consequências que vêm depois da ilusão é grande. Sabe por quê? Porque nada é oculto aos olhos de Deus. Deus coloca tudo em exposto para todo mundo ver. Porque quando Davi ele erra com essa mulher Betseba, logo em seguida essa mulher vai engravidar. O pecado de Davi vai vir exposto. Mas Davi era rei, era homem temente ao Senhor. Ele sabia que ele tinha cometido algo que tirou a intimidade dele com Deus. Abaixou o grau. Em cima da intimidade tem um degrau. Que degrau é esse? É o degrau onde Deus escolheu colocar você como representante dele. Davi está representando até bem, mas cai no adultério. Cai na bandeja que foi preparada para ele.
Aquela bandeja era uma bandeja bonita, uma bandeja que os olhos do homem era uma bandeja muito bela. Uma bandeja que ia satisfazer os desejos da carne, mas ia matar a intimidade e a espiritualidade dele com Deus. Chega um ponto que essa mulher engravida e o pecado vem à tona. Aí eis a pergunta. Você acha que se o pastor Isaías estiver em pecado, vai ficar em oculto por muito tempo? Você acha que se você estiver em pecado, vai ficar escondido por muito tempo? Meu irmão, coisa dolorosa é quando o pecado vem à tona. Davi tenta fazer de tudo para Urias deitar com a esposa, para ele perceber que quando a barriga crescesse, o filho fosse dele. Mas o Espírito Santo de Deus nunca vai errar. Diz a palavra que Urias se recusa a entrar dentro de casa. Sabe o que é isso? É Deus com a porta fechada falando, não entra porque lá dentro tem algo que eu tenho que revelar. E Deus não deixa nada que não seja revelado. Deixa eu te falar uma coisa. O prato está preparado, a bandeja já está exposta. Não cai, não perca a intimidade que tu tem com Deus. Porque perder é fácil, adquirir novamente que é difícil. Chega um ponto que Davi vai falar, tira tudo de mim, porque nada aqui me representa. Tira o meu reinado, tira minhas coisas que eu tenho ajuntado aqui na terra. Mas eu te peço, Senhor, não tira a tua presença. O mais importante que um homem e uma mulher de Deus tem na sua vida é a presença do Espírito Santo. E quem tem a presença nessa noite que está aqui, já começa a dar glória, porque o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite. O inimigo tem roubado muitas intimidades de homens grandes aí, pregadores da palavra, mulheres usadas, por ter oferecido pratos que muitas das vezes aos olhos carnais são pratos irrecusáveis. Porque ele não vem brincar com nós não. Ele não vem colocar coisa ruim na nossa mão não. O que o inimigo lança é coisa boa. É coisa que vai tirar a tua intimidade, a tua comunhão com o Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, o crente que ora, o crente que busca, o crente que se fortalece, não cai nem prato do inimigo, nem em bandeja. Porque o Espírito Santo de Deus ainda está alertando o homem e mulher de Deus aqui nessa terra. Aquilo que não é bom para tu, quando tu chegar, o Espírito Santo de Deus vai te alertar, ó, sai. Não entra aí, porque aí não vai ser bom para você. E você começa a ouvir a voz de Deus, começa a renunciar, porque é você que Deus chamou e te entregou uma responsabilidade. E Deus conta com você nos últimos dias para realizar uma boa obra aqui na terra, ganhando almas para o reino. O inimigo não quer roubar nada da terra que pertence à terra. Presta atenção. Ele não veio roubar nada que nós conquistamos aqui não. Ele vem para tirar aquilo que nós conquistamos de lá de cima. Comunhão, intimidade, presença de Deus. Porque o foco do inimigo é matar, roubar e destruir. Pode ser enquadrado aqui no versículo 10. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se nós atentarmos o que Deus nos entregou, a responsabilidade que Deus nos deu, nós não vamos cair em prato do inimigo nem em bandeja do inimigo não. Porque o homem que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele sabe distinguir o que é de Deus e o que não é. E eu creio que eu estou de frente de uma igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que não pertence a você, não queira fazer parte não, meu irmão. Aquilo que não vem do alto não pertence para nós. Mas aquilo que vem de cima, meu irmão, é batismo com o Espírito Santo. É dons gratuitos que o Senhor nos dá. E é uma morada celestial que tem preparada para mim e para você. O bom pastor já preparou e está preparada. Não perca a morada que Deus preparou para você. Aleluia. Destruir. Terceiro ponto. 3 pontos aqui que o inimigo luta para destruir. Primeiro ponto, família. Quantas famílias não têm sido destruídas pelo inimigo? Porque o inimigo é o nosso adversário, é o nosso perseguidor. Quem nos persegue não é o homem, é aquele que usa. Nós somos perseguidos pelas potestades
malignas que têm assolado a vida de muitas famílias. Essa família aqui sem paz, quem é que está assolando essa família? Quem é que está tirando a paz dessa família? É o jovem, é os demônios que tem implantado no corpo desse jovem. O inimigo ele tem destruído porque ele tem enviado bandejas e homens e mulheres não têm conseguido resistir. E famílias que têm 20, 30 anos, uma longa data aí, que vem lutando do início, passando muitas das vezes provações, passando por coisas difíceis, e vem lutando, mas o inimigo ele vem lançando bandejas e bandejas, até o ponto dessas pessoas não aguentarem as provações que estão vivendo, e abandonar agora as suas famílias, e começar a ter uma aventura aí fora. Mas eu quero te falar uma coisa. O bom é viver sofrendo lado a lado, o bom é viver lado a lado, passando dificuldade, provações, mas não aproveitar um momento de aventura. Pessoas que saíram pelo momento de aventura não conseguiram mais voltar e já pereceram, já desceram a sepultura e não tem mais a oportunidade de reatar a aliança com Jesus. Mas o bom pastor nessa noite fala para você aqui: continua lutando pela sua casa, pela sua família, porque a tua família pertence ao Senhor Jesus. Não deixe o inimigo tirar o que é mais precioso de você. Porque a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas, mas a segunda é o nosso próximo como a nós mesmos. E se eu não lutar pela minha família, eu vou lutar por quem? O nosso ministério começa dentro de casa, todo mundo sabe disso. Mas muitas das vezes nós estamos igual Eli. Por quê, pastor? Eli, um homem que era sacerdote, juiz, um homem respeitado, fora de casa. Mas dentro de casa, os filhos de Eli estão brincando com a arca da aliança, estão brincando com a presença do Senhor. E Eli agora vai deixando o negócio passar batido dia após dia. E quando acontece isso, o que é que acontece? Os filhos de Eli vão ser mortos. E quando a notícia chega até Eli, Eli perece também. Sabe o que é que Deus está falando nessa noite? Começa a colocar em ordem aquilo que está em desordem dentro da tua casa. Porque Deus te deu autoridade, não foi, meu irmão, como filho, não foi como pai, como mãe. E se você colocar a autoridade dentro do teu lar, através da autoridade que tu colocar dentro do teu lar, que o Senhor Jesus amado, que está na tua frente, guiando as tuas palavras, falando sobre ti, o Espírito Santo de Deus vai operar dentro da tua casa. Não seja igual Eli e deixe passar batido, não. A maior autoridade que tem dentro do teu lar, primeiro Deus, segundo você, porque Deus escolheu, foi você. Mas muitas casas agora são dominadas. Filhos que não respeitam a mãe, passa por cima, às vezes quer bater. Filho que não respeita pai, confronta com os pais, quer entrar em luta corporal. Mas eu quero te dizer uma coisa, a maior autoridade está na tua vida. Se você clamar o sangue de Jesus com autoridade, não há potestade maligna, não há homem na terra, não há ser humano na terra que possa contra o sangue de Jesus que há na tua vida. Foi você que escolheu entrar pela porta, pelo curral. O selo do Espírito Santo está cravado aí em você. Não deixe o inimigo colocar medo em você. Tem a autoridade de Deus e você vai ser usado por ele. E o inimigo vai bater em retirada e a glória de Deus vai permanecer dentro da tua casa. Aleluia. Ministério. Quantas pessoas que nós ouvia pregando e não prega mais? Quantas pessoas se afastaram da presença de Deus nessa pandemia? Mas eu te pergunto, será que foi a pandemia que afastou essa pessoa da presença do Senhor? Ou foi a escolha dela própria? Porque a Bíblia fala que o caminho é estreito, espinhoso. E a Bíblia vem relatando que no fim dos tempos, o negócio ia estreitar mais. O amor de muitos esfriaria. Pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo vão abandonar a fé.
E muitas das vezes nós escutamos falar que essas pessoas não voltam mais para a casa do Senhor. A Bíblia está relatando que muitos serão chamados, mas na hora da escolha vai ser poucos. E nós temos que agora se adaptar com isso, porque a Bíblia nunca vai mentir. Muitos estão agora renunciando Cristo mesmo, porque não vão suportar o que está por vir. Se na primeira provação que o mundo teve, que foi essa pandemia, não suportaram, e o que está vindo aí, será que vão suportar? Vamos para a realidade. É a realidade que nós estamos vivendo. Jesus foi declarado, e já tem muitas profecias, que Ele está às portas, esperando só a ordem do Pai. E nós agora estamos vivendo momentos difíceis, onde pessoas estão parando, onde pessoas estão abandonando sua fé. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem tem o selo verdadeiro da promessa, quem tem entrado pela porta verdadeira que é Jesus Cristo, esse vai prosseguir avante, aconteça o que acontecer. O mundo pode virar de cabeça para baixo, meu irmão, mas quem tem o selo e a promessa de Cristo não vai abandonar Jesus. Cadê aqueles crentes que não vão abandonar Jesus? Estão aqui nessa noite, porque o bom pastor, ele deu a vida por você. O bom pastor, ele deu a sua vida por você. Aí eis a pergunta: se tem acontecido coisas mínimas e muitos têm afastado do Senhor, imagina se vir uma lei aí que aquele que representar a Cristo vai morrer. Que aquele que representar a Cristo vai ser preso em cárcere. Imagina aí. Será que eu estou preparado? Será que eu vou representar a Cristo verdadeiramente? Porque na hora que pegaram Jesus para crucificar, ele não olhou para trás não, ele falou assim: me leva e me crucifica. Seja feita a vontade não minha, mas a do Pai. E você? Eis a pergunta. Jesus está ensinando aqui esses homens fariseus que ele, só ele, mais ninguém. A porta é ele. Mas ninguém pode levar ninguém a ser salvo. O único que pode trazer salvação é Jesus. E Jesus fala aqui: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. O seu querer não é mais seu querer, as suas vontades não é mais suas vontades. Não foi eu que escolhi você, chamei pelo teu nome, agora faz aquilo que é propício fazer. A aliança foi feita, a aliança quebrada, meu irmão, não representa nada. Agora a aliança ela feita representa Jesus na tua vida, representa a morada celestial, representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz. O bom pastor, ele derramou o seu sangue e não questionou em nada. Pelo contrário, Pai, perdoa eles que estão agora fazendo tudo isso comigo. E que seja todavia feita a tua vontade na minha vida e não a minha. E a ti eu entrego o meu espírito. Sabe o que é isso? É olhar para frente e não lembrar o que passou lá atrás. Muitas pessoas estão aprisionadas ao passado. Uma pessoa me chamou para conversar. Falou assim: pastor, meu pai, ele é espírita. Falei: sim, e aí? E eu aceitei Jesus, eu falei: é o caminho e a vida. Aí ela falou para mim: mas o senhor o que fala? Eu falo: cada um tem a sua escolha e nós respeitamos a todas. Se ele mesmo falou que não faz excepção de pessoa, quem sou eu para fazer excepção do seu pai? Aí ela falou: é mesmo, né, pastor? Eu falei: é. Como que eu vou ganhar seu pai para Jesus se eu não quero contato com ele porque ele é espírita? Quando eu não quero contato com a pessoa que é espírita, eu represento Jesus. Olha o dedinho aqui, ó. Não, senhor. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Se eu represento Jesus, independente da religião, tenho que respeitar a atitude e a palavra que ele quis seguir. Porque eu sei de uma coisa: a única palavra que salva, liberta e leva à salvação é a palavra de Deus. E ela falou para mim: é verdade, pastor. Como que você vai ganhar seu ente querido para a casa do Senhor, para o evangelho de Cristo, se você não faz aquilo que o bom pastor faz? Você não representa o bom pastor, não? Ela falou assim para mim: como que eu vou representar? Eu falei para ela: ama o seu próximo como a ti mesmo. Começa a conversar, a abraçar ele, saber por que ele serve essa religião.
Se ele achou algo de interessante, amém, minha irmã, respeito a atitude dele. Mas uma coisa eu vou te falar, eu fiz uma aliança com Cristo. E eu tenho a convicção que Ele sim vai preparar e tem preparado uma morada celestial para mim. E nenhum mais pode trazer salvação. A Bíblia fala que só a Ele, perante levar nós ao Pai, que nós vamos ser salvos. E isso é relatado na Bíblia. E ela olhou para mim e falou, pastor, agora eu vou fazer diferente. Em vez de eu questionar e confrontar, eu vou abraçar. Aí eu falei, agora você vai começar a representar o que Jesus faz. Porque quando Jesus se assenta na roda dos escarnecedores, dos pecadores, muitas das vezes aquelas pessoas serviam que Deus? Eu te pergunto, qual Deus que eles serviam? Né? Qual era o Deus que eles representavam? Mas quando a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é aonde Jesus chega, prega uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e as pessoas vêm receber o Espírito Santo, uma palavra que mexe, comove, aí elas vêm entender o que é verdade e o que é vida. Porque sem pregar a palavra não tem vida, sem pregar a palavra não tem salvação. A salvação vem de Jesus. E quem representa Jesus como embaixador de Cristo nessa terra, sou eu e você. Não pare de pregar o Evangelho de Cristo. Creia porque Ele liberta, transforma, restaura e salva. E é através da sua vida que Deus vai fazer um milagre. E essas pessoas não voltam, mas não volta. Volta. Por que elas não estão aqui hoje? Muitas das vezes porque não tem o que você tem. É o que aquela viúva tinha, depositado em casa. O que é, pastor? Ela declara para Eliseu que não tem nada a não ser uma botija de azeite. Mas vem cá, nada o quê? Nada sólido, mas ainda tem um pouquinho de líquido. Sabe o que azeite representa? Oh, glória, aleluia. Azeite representa o quê, meu irmão? Você sabe o que azeite representa? Oh, Jesus. Quando nós vamos ser consagrados, o azeite é derramado por quê? Porque vai cair uma unção. Representa a unção, ainda tinha um pouquinho de unção naquele lugar. E é o pouquinho da unção que você ainda tem depositada dentro de você que vai fazer a diferença na vida do próximo que está aguardando você aí fora. Se você ainda tem a presença de Deus, se você ainda tem algo depositado dentro de você, com toda a autoridade de Deus, essas pessoas vão voltar no nome de Jesus através da sua vida. Último ponto. Primeiro foi família, ministério, espiritual. Deus tem dado dons espirituais para todos nós. Tem pessoas que têm o dom de cura. Tem pessoas que têm o dom da palavra. Tem pessoas que têm o dom de apacentar. Tem pessoas que têm o dom do louvor. Deus tem dado os dons. E o inimigo tem calado muitas pessoas. Por quê? Porque o inimigo cauteriza a mente das pessoas que elas são incapazes. O inimigo tem cauterizado a mente das pessoas que as pessoas são incapazes de vir aqui na frente falar algo do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, de vir aqui louvar um hino cheio da presença de Deus, de orar e Deus fazer a obra, porque as pessoas agora estão amedrontadas. Porque antigamente, quando Jesus viu o canceroso, cheio de chagas, Jesus chegava até ele, botava a mão e repreendia a enfermidade. Porque antigamente, quando Jesus via um leproso, Jesus pegava na mão dele e muitas das vezes abraçava e a lepra era curada. Mas agora o coronavírus nós não podemos ter contato. E cadê o dom que Deus te deu de cura? Cadê a proteção celestial que vem do céu? Se você é homem de Deus, mulher de Deus, meu irmão, não deixa nada desse mundo te amedrontar não. Porque a proteção vem do alto. A proteção vem do alto, a proteção vem do Pai. E quem tem o Pai no coração, quem tem o Pai na sua vida, quem tem o Filho foi pago um preço, não foi à toa pela sua vida não. O dom vem do alto e o dom que Deus te deu, não só cura o enfermo, como te protege também da doença. Mas agora eu te pergunto, quem tem coragem de entrar no hospital? Mas Jesus deu a sua vida por nós. A Bíblia declara que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Será que o pastor Isaías está preparado
para ser chamado no hospital e orar pelo enfermo que está agora com essa doença, coronavírus? Pastor, mas não pode entrar lá não. Os médicos não deixam. Eu quero saber qual é a porta que Deus não abre para você entrar. Eu quero saber qual é a porta que Deus não abre para você passar. Porque se Deus abrir o mar vermelho, não vai abrir uma porta ali no hospital? Os medrosos não herdarão o reino do céu. Os tímidos não herdarão o reino do céu. A Bíblia fala. Não é pastor Isaías que está falando aqui, não. A Bíblia relata. Porque se o meu irmão está enfermo e eu tenho a autoridade de Deus e o dom do Senhor, eu vou colocar a minha mão em nome de Jesus, vou repreender a enfermidade, porque não foi qualquer coisa que Deus me deu, não. Você representa a Cristo. Você representa o Filho que veio e pagou um alto preço para você estar aqui hoje. Muitos testemunhos têm sido contados. E quem foi que protegeu e deu a vida e tirou do leito de morte? Se não foi Jesus? Já fizeram a vacina? Não, mas quem tirou de lá foi remédio? Olha o dedinho, meu irmão, muitas das vezes o remédio pode até fazer um efeito. Mas se Deus não colocar a mão, se o Espírito Santo de Deus não estiver contigo, não adianta remédio, não adianta médico, porque quando a gente está no leito de morte, um médico olha dentro do nosso olho e relata a nós, sem medo de errar, que só Deus pode mudar o quadro. E aonde Deus quer mudar, não existe homem que possa impedir. Se Deus é contigo, se prepara, porque o quadro vai ser mudado. Mas para isso acontecer, nós temos que ter coragem. Um ponto muito importante na Bíblia. Quando os soldados chegam para levar Jesus, os discípulos estão ao seu redor, olhando aquilo que está acontecendo. E quando um homem levanta a voz e fala: quem é Jesus, o Nazareno? Automaticamente ele vai falar: sou eu. Sabe o que é isso? Não ter medo da consequência. Sabe o que é isso? Coragem. Ele já tinha avisado: eis que a minha hora é chegada. Eis que eu não sou desse mundo. Eis que eu não sou de baixo, mas sou de cima. Ele vinha avisando, mas imediatamente os seus discípulos agora querem tomar a frente. E ele coloca a mão e fala: o que eu tenho de passar aqui, eu vou passar, queira vocês ou não. Sabe o que é isso, meu irmão? É você entender e compreender que o bom pastor, ele deu a sua vida por você. E se você for o homem temente, fiel ao Senhor, aconteça o que acontecer, você não vai negar Jesus. Você vai marchar e vai à frente e vai receber o melhor de Deus na tua vida. Seja corajoso, enfrenta a situação, não abaixa a cabeça, não se entrega, porque o que irá de acontecer, há de acontecer. Queira nós ou não, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, direcionado pelo Espírito Santo: é melhor passar na consequência, na tempestade, com Jesus dentro do barco. E quem tem Jesus dentro do barco já está sentindo a presença do Espírito Santo, porque você não foi escolhido para parar, você foi escolhido para prosseguir para o alvo, e esse alvo é Jesus. E Ele está aqui nessa noite te falando: marcha, 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 porque eu estou contigo nessa batalha. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Deus maravilhoso! Tu és fiel, Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é o método, a mensagem e o Senhor para a vida de todas as pessoas. Com essa sentença, Ele resumiu o propósito que teve de vir à terra. Quando Jesus relata o caminho, verdade e vida, é a sentença que Ele está declarando
que sem entrar pelo caminho e seguir o caminho, seguindo a verdade, como é que nós vamos alcançar a vida eterna? Porque muitos querem ser salvos, mas não querem alcançar. Muitos querem ser salvos, mas não querem passar pelo caminho. Porque o caminho, ele começa estreito e termina mais apertado ainda. E quando as pessoas começam a entender e compreender isso, muitos não estão preparados para passar o que vai passar. E muitos abandonam, porque pensam que aceitar a Jesus é a melhor coisa que vai acontecer, o caminho vai ser largo, tudo vai mudar. Vai mudar, mas para mudar tem que ter um preço pago. Para mudar tem que ter renúncia. Para mudar tem que ter santificação. E muitos agora querem ser aprovado pelo bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, mas não quer renunciar a uma vida de pecado, não quer renunciar agora os prazeres carnais, mas quer entrar pelo caminho e quer ser salvo pelo Senhor. Para ser salvo pelo Senhor Jesus, para ter uma morada no céu, é você compreender que muitas coisas que você fazia, você vai ter que abandonar. Muitas coisas que você deseja fazer, você não vai poder fazer. Porque Jesus, ele desejava outras coisas também, porque 100% homem e 100% Deus. Ele passou por tudo que nós estamos passando hoje. Os quereres, os prazeres, o gosto que ele sentia na boca da carne, nós sentimos, é o mesmo. Mas eu quero te falar uma coisa. O mais interessante é que os prazeres veio, mas ele renunciou. Por que ele renunciou? Por mim e por você, por nós. E por que nós não podemos renunciar muitas coisas por Jesus? Por que nós não renunciamos muitas das vezes por Jesus? Que é o bom pastor. Porque o prazer vem e é da carne. Mas quando a gente renuncia ao prazer da carne, nós fortalecemos o espírito. E muitas das vezes nós preferimos cometer o ato, enfraquecer o espírito, do que renunciar e fortalecer a presença de Deus em nossas vidas. Por isso que muitas pessoas estão caindo, não tem mais firmeza no evangelho, porque adotaram fazer os prazeres da carne, e esqueceram de fortalecer o espírito. Porque se fosse pelo meu querer e pelo seu querer, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque nós amamos esse bom pastor. E do jeito que ele deu a vida por nós, nós compreendemos que nós temos uma obrigação de seguir a Jesus, amando a ele sobre todas as coisas. Amém? Vou terminar agora. Olhe no espelho e veja que entre milhares de pessoas, Deus escolheu você. Milhares e milhares de pessoas, centenas e milhares que já desceram à sepultura, queria ter a oportunidade que nós temos hoje. Mas se você chegar no espelho hoje, e você olhar no espelho, você vai compreender que Deus escolheu foi você. Sabe o que é isso? Privilégio. Você teve o privilégio de Deus te escolher. O bom pastor olhou e falou, eu quero a pastora Marisete no meu evangelho. O bom pastor olhou e falou, eu quero o pastor Karen no meu evangelho. O bom pastor olhou e falou, eu quero o diácono Pedro no meu evangelho. Entre milhares e milhares e milhões de pessoas, você que é o escolhido para fazer a obra. Isso é um privilégio, meu irmão. Coloca uma coisa no teu coração, você não é qualquer um não. Saia com isso no seu coração hoje daqui. Porque o bom pastor, ele te escolheu. O bom pastor fez uma aliança contigo. Porque muitos falam, eu aceitei a Jesus, mas não, é Jesus que nos aceita. Porque se fosse pelo inimigo, pelo ladrão que veio para matar, roubar e destruir, nós já teríamos descido a sepultura e não teria nem a oportunidade de aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador. Mas você foi privilegiado, escolhido pelo Senhor para fazer uma grande obra. E deixa eu te falar uma coisa, larga de botar no teu coração que você é incapaz, porque o Espírito Santo ainda está capacitando homens e mulheres nessa terra. Fica de pé. Aleluia.
Você é um privilegiado por Deus. Deus te chamou para realizar uma grande obra através da sua vida. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale assim: você é especial. Porque você tem o selo de Cristo. Você tem a marca da promessa. Você é escolhido entre milhares. Isso é um privilégio. Coloca isso no teu coração. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai eterno, queremos ser grato a Ti por tudo e por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor, queremos ser grato a Ti por entre milhares de pessoas. O Senhor olhar um pecador como eu, como meu irmão, que está aqui nessa noite, e fazer separação, Senhor, e chamar, Senhor, para uma grande obra. Senhor, eu quero te pedir, com a presença do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha usar cada um da forma que o Senhor quer, não da forma que o homem espera, da forma que o Senhor quer usar, que o Senhor use a cada um. Se o Senhor deu o dom de cura, o dom de orar, o dom, Senhor Jesus, de apacentar, o dom, Senhor, de abraçar, o dom, Senhor Jesus, de realizar a obra com amor, com alegria, que o Senhor possa, Senhor Jesus amado, cada dia mais derramar a Tua presença. Aprendemos que o Senhor é o bom pastor, e o Senhor deu a sua vida por nós. E nós vamos daqui para frente, Senhor, nos esforçar mais, colocarmos mais na presença do Teu Espírito Santo, renunciando, Senhor, aquilo que não é propício para nós, e ir se aproximando do Senhor, da Tua, Senhor Jesus, presença. Que o Senhor possa nos dar um resto de noite abençoado, e um resto de semana, Senhor Jesus, da Tua proteção. Queremos orar pelos enfermos, Senhor, que estão agora acamados. Que o Senhor possa reverter toda a situação. Que o Senhor possa ainda usar homens e mulheres corajosos que tem nessa terra. Que tem dons dados por Ti. Que possa o Senhor Jesus orar. Pessoas serem curadas através da oração. Porque nós cremos, Senhor, que o médico dos médicos ainda cura. O médico dos médicos ainda liberta. E nós estamos, Senhor Jesus amado, pedindo a Ti que o Senhor possa nos proteger, nos guardar. Como tem guardado. Agradecemos pelas nossas famílias e as famílias. Oramos pelas famílias, Senhor, que o inimigo tem tentado destruir. Vai quebrando, Senhor Jesus amado, as correntes. Vai arrebentando, Senhor, os ferrolhos, abrindo as portas espirituais, para que esses, Senhor Jesus, espíritos malignos venham ser repreendidos pelo Teu poder e a Tua glória. Queremos ser grato a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Uma salva de palmas para Jesus.